Bom, gente, vamos acabar esse assunto de organizações criminosas? Então, a gente já viu aqui o tipo penal, como é que é, e agora eu queria trabalhar com vocês as causas de aumento de pena que vão aparecer aqui para nós, tá? Então, dá uma olhadinha nisso aqui rapidinho. Primeira é a arma de fogo, tá? Vem lá pelo artigo 2º, parágrafo 2º, que diz que se você tiver a arma de fogo, haverá aumento de pena. Notem que o tipo penal que ele fala textualmente, arma de fogo. Sendo assim, eu estou falando necessariamente em arma que tenha pólvora, que tenha alguma coisa nesse sentido, tá? Portanto, arma branca está fora, né? Qualquer outra arma que não tenha esse potencial de fogo, ela não será considerada aqui, obviamente. É importante vocês notem isso, porque em alguns tipos penais a gente vai encontrar apenas a expressão arma, né? Emprego de arma. E em outros aparece arma de fogo. Aqui você vai ter essa arma de fogo. Então, cuidado para vocês não errarem, né? Cuidado para vocês não confundirem. Porque quando fala só arma, então, como diz lá o tipo penal da extorsão, por exemplo, lá no 158 do Código Penal, então é qualquer coisa, né? Até armas impróprias, né? Qualquer coisa que tenha potencial lesivo, né? Qualquer coisa que possa ferir ou matar. Só que quando eu falo aqui em arma de fogo, então aí é só arma de fogo. E por isso que tem até discussão se poderia ser uma arma desmuniciada, né? Então se a arma desmuniciada entraria aqui ou não, se a gente precisaria ter efetivamente a arma municiada. A arma de brinquedo também está fora, porque não é arma de fogo do ponto de vista técnico, né? A arma de brinquedo é só um simulacro, ela imita uma arma de fogo, mas na realidade não é arma de fogo. Outra coisa, também aumenta a pena se tiver participação de criança ou adolescente, tá? E aí, gente, é aquela história, né? Eu já falei para vocês lá no vídeo anterior que eu ter aí criança ou adolescente participando, né, é possível, inclusive essa criança e esse adolescente contam, né, para aquele número mínimo de 4 pessoas que eu preciso, né, para ter aqui o crime. E além disso, vai gerar aqui o aumento de pena. Só que também vai ter um problema, né? Porque é o seguinte, se vocês derem uma olhadinha lá no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, tem lá um crime que é previsto pelo artigo 244b do ECA, que vai ser justamente o crime que acontece quando eu faço essa corrupção do adolescente, né, de levá-lo para o mundo do crime e assim por diante. Então a gente vai ter um setor da doutrina que vai querer aplicar as duas coisas, né? Então a gente vai ter aqui essa participação de criança ou adolescente aumentando a pena e como sendo também um crime do ECA. O que não me parece o melhor entendimento, por uma questão muito simples, gente. Eu vou ter aqui um verdadeiro bis in idem, né? Então se eu pego e aumento a pena porque tem criança e adolescente e também vou aplicar o crime do artigo 244b do ECA, eu estou punindo a pessoa 2 vezes pelo mesmo motivo. O que, entendo eu, não é possível, entendo eu, não deveria acontecer. Mas saibam que existe esse posicionamento. Como sempre, né, sempre tem pelo menos 2 correntes, então aqui tem a outra corrente que diz que, nesse caso, a gente teria essa possibilidade. Tá? Também, no parágrafo 4º, vai aumentar a pena se eu tiver algum agente, né, que é funcionário público, né, que vai ter essa condição aqui de funcionário público. Veja, o que é importante aqui, gente? Não basta ter um funcionário público participando da organização criminosa, tá? Porque assim, às vezes pode ser um funcionário público como eu. Eu sou funcionário público, mas eu sou professor. Né? Então, se eu estiver participando de uma organização criminosa, né, em princípio, o que essa organização faz pode não ter absolutamente nada a ver com o meu trabalho de professor. Né? Não tem nada a ver com a minha função aqui de professor, com as coisas que eu costumo fazer. Tá? Então, aí não vai ter esse aumento de pena. Tá? Para que eu tenha esse aumento de pena, né, para que aconteça o aumento de pena, eu preciso que o funcionário público, né, utilize a sua condição de funcionário público para, de alguma maneira, contribuir com a organização criminosa, né? Ele tem que ser um instrumento para a prática de crimes. E aí a gente vai ter esse aumento de pena. Tá? A 4ª e a 6ª hipótese, gente, né, elas vão ser mais complicadas, porque ela vai falar aqui, né, em destinação do produto do crime ao exterior e transnacionalidade. Mas aí eu faço aqui uma observação que vocês devem ter reparado. Não seria isso um bis in idem? Porque veja, o próprio tipo penal exige aqui, para eu falar de organização criminosa, essa transnacionalidade, né? É a transnacionalidade ou a pena maior. Então assim, se já está lá no tipo penal,
entendo eu, né, que não faz muito sentido essa mesma circunstância aparecer de novo aqui como causa de aumento de pena, né? Porque se já está lá, então já gera o aumento de pena de qualquer maneira, né? A gente não vai ter essa circunstância tendo que aparecer de novo aqui. Me parece equivocado, me parece errado que isso aconteça, né? Então seria bis in idem esses dois casos, mas como sempre você vai ter um entendimento aí mais pró-sociedade em outro sentido, tá? Importante vocês observem isso. E tem aqui o item 5 que eu pulei, que é a conexão com outras organizações criminosas. Coisa difícil de provar, mas que obviamente aumenta a pena, porque é muito pior, né, você cometer o crime aqui em rede, né, em conexão com outras organizações, do que cometer o crime sozinho, né, uma organização sozinha, independentemente de outras, né, de outras coisas que podem estar acontecendo. Tá? Então aumenta a pena aqui, tá certo que aumente, não tem problema nenhum nesse sentido. Tá? Um outro aspecto que eu queria mencionar com vocês, que é previsto lá pelo parágrafo 5º desse mesmo artigo 2º, diz respeito aqui ao afastamento cautelar do funcionário público. Tá? Isso porque, gente, vamos pensar nessa hipótese que eu falei para vocês agora há pouco. Funcionário público participa da organização criminosa, né, ele usa o seu cargo público como instrumento para fazer coisa errada. E, nesses casos, o ideal, né, é que eu afaste esse funcionário, é que ele não continue lá praticando crimes. Então, justamente essa possibilidade que o parágrafo 5º vai trazer. Ele vai dizer assim, ó, se houver indícios suficientes de que o funcionário público integra organização criminosa, poderá o juiz determinar seu afastamento cautelar do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à investigação ou à instrução processual. Tá? Então, o que chama atenção aqui só é que é sem prejuízo dos vencimentos, como vocês devem ter reparado. Né? Então ele fica afastado, mas ele continua ganhando. Então fica como se fossem umas férias compulsórias, né? Que é uma coisa que é um pouco estranha assim à primeira vista, mas se a gente parar para pensar, não tem muito como ser de outra maneira. Por quê? Por conta da presunção de inocência. Né? Então, como que eu faço? Né? Eu não sei nem se o cara é culpado mesmo, eu já vou afastá-lo do emprego e não vai ganhar mais nada, né? Então por isso que é complicado. Porque, inclusive, se vocês descerem um pouquinho os olhos, no parágrafo que vem logo abaixo, vem uma outra regra, né, bastante rigorosa, que vai dizer que a condenação com trânsito em julgado faz com que o funcionário público perca aí o cargo, a função ou emprego, né, e também não vai poder ter outro no prazo de 8 anos. Né? Então, se condenado, né, daí sim ele vai ser mandado embora, vai perder o cargo público que ele tem, obviamente daí não ganha mais salário nenhum, claro, evidente que não, e ainda fica durante 8 anos sem poder exercer nenhum desses cargos. Né? Então isso vocês já sabem, é um dos efeitos da condenação, essa perda do cargo, né, vai acontecer aqui também, e só que, como toda pena, né, como todo efeito da condenação, não pode ter caráter perpétuo. Né? Então, portanto, 8 anos, né, é o prazo máximo que se admite aqui para que isso aconteça. Né? Não pode ficar mais do que 8 anos sem cargo aqui no caso. Tá bom? Tem uma discussãozinha que é interessante que vocês saibam, né? Basicamente aqui entre o Paulo José da Costa Júnior e o Mirabete, né? E o Bittencourt. Né? Os dois são duas correntes que aparecem aí. O Paulo José da Costa Júnior e o Mirabete, eles vão dizer que vai perder o cargo. Então, se a pessoa é funcionário público, né, e for condenado aí por participar de organização criminosa, perde o cargo. Ponto. Tá? Essa corrente, portanto, mais desfavorável para o réu, porque ele vai perder o cargo de qualquer maneira. Né? A segunda corrente, que é mais favorável, vai dizer que não necessariamente, né? Então o que vai dizer o Bittencourt? Que vai perder o cargo se for o cargo que ele tinha, né, na época em que praticou o crime, se for o cargo que ele usou para praticar o crime, se for um outro cargo que não tem nada a ver, então daí ele não perde, né? Ele perde só o que realmente tem a ver com o cargo. Tá? Então, assim, o STJ, em 2017, adotou a primeira corrente, a corrente mais punitivista, né? A corrente mais pró-sociedade. Então, que perde o cargo e pronto, né? Ele deveria ter pensado melhor antes de fazer coisa errada, né? Basicamente isso que vai ser dito aqui. Então, por isso, né, não tem muita conversa. Esse é o entendimento do STJ em 2017, né? 3 anos atrás, não faz tanto tempo assim, tá bom? Avançando aqui mais um pouquinho, né? O parágrafo primeiro vai trazer para nós uma forma equiparada, tá? Que vai dizer, nas mesmas penas incorre quem impede ou de qualquer forma embaraça a investigação
de infração penal que envolva organização criminosa. Ou seja, qual que é a ideia aqui? É punir quem está querendo atrapalhar, né, essas investigações. Né? Então aquele cara que quer fazer o papel do chato, que quer atrapalhar, quer de alguma maneira dificultar a correta apuração dos fatos, né? E que as providências devidas sejam tomadas no caso concreto. Né? Isso que a gente vai tentar punir aqui nesse caso. Tá? Então, ó, basicamente aqui nós trabalhamos com dois verbos, o verbo impedir e o verbo embaraçar. Acho que vocês devem dominar já o que esses verbos significam, né? Então impedir é impossibilitar, né? Proibir, embaraçar vai ser atrapalhar, perturbar. Então a pessoa que faz isso, né, normalmente comete esse crime. Lembrando que, em princípio, advogado não faz, né? Porque isso é você impedir, embaraçar, né, sem justa causa. O advogado, né, no exercício da profissão, ele muitas vezes vai atrapalhar. Né? Até não deveria, né, porque o advogado é para defender, não para atrapalhar. Mas dentro dos limites éticos, né, dentro dos limites do razoável, do jurídico, muitas vezes o advogado ele vai ter todo o interesse, né, em que a investigação seja atrapalhada. Então, desde que ele não faça alguma coisa muito errada, que veja, não me entendam mal, né? Não estou dizendo que o advogado pode fazer o que ele bem entende, que ele tem uma imunidade aqui, que ele vai lá, bota uma bomba na delegacia e atrapalha as investigações com isso e tudo bem. É claro que não. Dentro dos limites, né, éticos processuais. Ele não comete crime, tá? Porque ele está trabalhando na defesa, né? Então ele não vai cometer crime nenhum, tá? Porque não tem essa justa causa. Tá? Notem, né, que esse aqui é um crime que, como a receptação, é um crime que é acessório. Então você vai precisar aqui de um crime anterior. No caso aqui eu preciso necessariamente desse crime de organização criminosa, tá? Por isso que eu tenho um crime acessório, né? Necessariamente aqui um crime acessório. Se não tiver uma organização criminosa anterior, não há como nós falarmos aqui nesse crime. Bom, tem uma outra discussão, gente, muito importante, sobre a possibilidade de responsabilizar por essa forma equiparada o sujeito que participa da organização criminosa. Por quê? Porque o Bittencourt, de novo, ele vai ter um entendimento aqui polêmico, dizendo que o cara que participa da organização criminosa não pode ser responsabilizado por atrapalhar as investigações. E por que não poderia? Por conta daquele princípio constitucional importantíssimo que todo mundo conhece, que é o de que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Então é claro que se o cara participa da organização criminosa, você investigar essa organização criminosa é produzir provas contra ele próprio. O que não poderia acontecer, não deveria acontecer. Então por isso, de acordo com o Bittencourt, nesse caso aqui, não teria responsabilidade. A outra corrente, né, que vem do Cléber Masson, do Vinícius Marçal, eles vão dizer que não tem problema nenhum, né, que você pode ter a responsabilidade aqui sim, mesmo do integrante da organização criminosa. Primeiro porque o direito de não produzir prova contra si mesmo não autoriza obstrução à justiça, tá? Depois porque os bens jurídicos são diferentes, né? Uma coisa é associação criminosa, outra coisa é você atrapalhar as investigações, né? Que deixa a organização criminosa é mais uma questão de um crime contra a paz pública, né? E você atrapalhar as investigações é muito mais um crime contra a organização da justiça. E também cito aqui a Convenção de Palermo, né, como sendo algo nesse sentido. Vejam, gente, adotem a posição que vocês quiserem. Como vocês já sabem, sempre que tem vários entendimentos, né, o importante é que vocês conheçam todos os entendimentos. Aí vocês podem adotar o entendimento com o qual vocês mais simpatizarem, né, o entendimento com o qual vocês mais se identificarem. Mas, se me permite aqui um rápido comentário, né, eu vejo a questão assim. De fato, é muito importante que a pessoa não seja obrigada a produzir provas contra si mesmo. Né? Só que isso, né, não autoriza o sujeito a praticar crimes ou a fazer coisas erradas. Então eu entendo que esse direito de não produzir provas contra si mesmo, né, dá o direito da pessoa não querer colaborar. Então eu não vou colaborar com as investigações, eu não vou ajudar. Agora, até ir atrapalhar, já aí começa a ficar um pouco mais complicado, né? Então me parece que a melhor solução é você olhar no caso concreto. Você vai lá e olha, né? Esse negócio de corrente às vezes tem esse problema, né? Você tem uma solução assim que é meio pré-moldada e que acaba engessando um pouco, né? Eu sempre defendo, vocês sabem disso,
A solução é o caso concreto. Então eu tenho que olhar lá o caso concreto e ver qual que é a melhor solução possível para aquela situação. Aí quando eu tenho essa melhor solução possível, né, então eu vejo nesse sentido. Assim, acho que esse princípio aí de que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo é importante, tem que ser aplicado, tudo isso. Eu acredito nisso tudo. Porém, né, tem limite. E o limite é esse, né? A pessoa não está autorizada a cometer atos ilegais, a cometer atos abusivos, né? Ela só não é obrigada a produzir provas contra si mesma. É só isso, tá bom? Avançando aqui mais um pouquinho, né? Questão de consumação. Então, gente, aqui é a regra geral, né? Então, os crimes todos, esse aqui não é diferente, né? Os crimes se consumam no momento da realização do tipo. Nesse caso aqui específico, né, a realização do tipo vai se dar com impedimento ou com a turbação, então até aí nenhuma novidade. A discussão que tem diz respeito à tentativa. Então se esse crime admite tentativa ou não, tá? Olha, aí depende do autor. De novo, né, várias correntes. Aqui no caso temos 3 correntes. Tá? Primeiro do professor Nutti, Guilherme de Souza Nutti, vai dizer que tem tentativa sim, né? Que você pode tentar impedir, pode tentar turbar. Então, haveria tentativa. Já o Bittencourt, segundo o entendimento, vai dizer que impedir pode ter tentativa sim. Né? Então você pode tentar impedir, né, e acabar não impedindo, acabar acontecendo de qualquer forma. Já embaraçar não, né? Você atrapalhar de alguma maneira não tem jeito. Né? Ou você atrapalha, e aí o crime já está consumado, ou, né, você não atrapalha, e aí não tem nada, está na cogitação ainda. E o Luiz Flávio Gomes vai ter um terceiro entendimento, né, que é ainda mais rigoroso. Vai dizer que o embaraçar já é tentativa de impedir. Então, portanto, esse crime não tem tentativa. Porque se você impede, né, o crime já está consumado pelo impedimento. Se você tenta impedir, você já tem o crime consumado porque você atrapalhou, porque você embaraçou, seguindo aqui a terminologia do tipo penal. Tá? Então você já teria aqui o crime de qualquer maneira, né, acontecendo. Gente, de novo, conheçam as 3 correntes. Adotem a que vocês acharem melhor. De um modo geral, o que eu defendo, tá? O que eu acho que seria a melhor solução aqui? De novo, analisar o caso concreto. Dá uma olhadinha no caso concreto. Ver o que o cara queria fazer. Então, ele tinha um objetivo. Ele alcançou esse objetivo? O crime está consumado. Ele não alcançou esse objetivo por razões alheias à sua vontade? É tentativa, né? Vamos usar sempre a teoria geral, né? Aquela teoria geral lá na parte geral do Código Penal, vai nos ajudar bastante aqui, né? Então eu acho que o melhor caminho é sempre esse, tá? Isso que a gente tem que falar. E por fim, para terminar esse assunto, que não termina, mas na realidade precisaríamos falar aqui um pouco sobre o processo, então vamos deixar para uma outra oportunidade. Eu queria só mencionar que nessa lei a gente tem aqui alguns crimes ocorridos na investigação e na obtenção de prova. Por quê, gente? Porque essa lei do crime organizado, ela vai trazer uma série de formas de investigação novas, né, que a gente tradicionalmente não tinha aqui no Brasil. Por exemplo, né, infiltração de agentes, que é uma coisa que essa lei vai regulamentar, muito bem regulamentada, e que nós não tínhamos até então. Né? Então a gente vai ter aqui alguns crimes a respeito disso. Né? Então, assim, só algumas observações gerais, que depois é interessante que a gente fale sobre isso, depois dessa parte processual, depois de entender exatamente quais são essas formas especiais de investigação, quando elas são cabíveis, como que funciona, né? Então a gente vai ver isso depois oportunamente, tá? Mas o que eu quero que vocês saibam, primeira coisa, bem jurídico, aqui é sempre, né, paz pública, não, aliás, aqui é sempre administração da justiça, né, diferente do outro que era paz pública, né? Então lá a gente falava em crimes contra a paz pública, porque a organização criminosa prejudica a paz pública. Aqui não, né? Aqui a ideia é prejudicar a administração da justiça. Você está atrapalhando a justiça, né? Atrapalhando as investigações que acontecem. Além disso, falamos aqui de crimes que são todos dolosos, né? Então, assim, se você atrapalhar alguma coisa aqui de maneira culposa, isso é atípico, sempre doloso, e todos de ação penal pública incondicionada. Tá bom? Por hora é isso, gente. Agradeço demais a atenção de vocês e até a próxima.